Aqui não tem um trilho, né? Aqui é muito pequenininho, difícil. Tentando fazer alguma coisa aqui que... Arlindo cerrou uma parte, não foi? Cerrou, mas fiquei por hipótese. Não, o bicho tá cerrando antes de chegar os ossos. Só a carne que eu tava cerrando. Aí passou tá. Esse cavalo vai ficar bom. Quantos pedaços de carne? Daqui a pouco eu vou não. E aí quem você chama para se apresentar depois? O final da vida, levantar da vida, quando chega aqui, muita gente que trabalha aqui no museu não chega junto comigo. Esse daqui é um artista, mas ele é um artista, então não adianta mim, né? Claro. Eu não gosto de conversar. Mas a gente vai lá ver seu trabalho, cara. Fica calmo. Vai dar tudo certo. Não deu certo da outra vez? Não, mas como é que a gente sabe, por exemplo, quando um acidente aconteceu ali, fulano corre, daqui para lá que é um parente seu, vai lá o cara está assim, por que que só tem que andar dentro do bolso para saber que está morto ou está vivo? Por que precisa ter no bolso? Alguém de vocês aqui sabe?
Ninguém sabe o que tem que andar dentro do bolso. Quando tiver um acidente assim, vai socorrer ele rapidinho, para ver quem está vivo. É o quê? Estou perguntando a vocês, não vai fazer Mas isso. não sabe, você sabe. Então fala pra gente. O que é que tem que andar? Conta! Agora eu fiquei curiosa. É um espelho. É um espelho. Espelho. Sabe o que é espelho? Sei. Um espelho Ah, já sei, assim. porque bota aqui e faz... É isso? Não é flor, não. É que o espelho, por exemplo, embaçar está com vida. Que não é embaçar porque já está morto já. Entendi. Bota aqui, né? Não bota muito não, bota mais ou menos aqui. Entendi. O vapor da boca dele vai sempre pro espelho. E quem você chama para se apresentar e contar também quem é? Quem você convida? E... Eu já senti. Não foi, né? Ó, eu sou o Bruno, eu sou da equipe de produção. Não sobrou pra você não, você nem chegou no trono ainda. Aí, então tá. Olha, eu sou acima, sou um rapaz bom. Palhacento. Bom, qualquer apresentação. Mas calma aí, a gente tem a gente pra se apresentar. Ué, você se apresentou até agora, não sei por causa de quê. Mas eles já se apresentaram antes. O senhor estava ali, é uma rodada de apresentação. Ah, então tá. Tá? Então o Bruno volta, né? Volta. Vai lá, então. Fala. Faço parte da equipe de produção. É um prazer receber vocês aqui. A gente vai ter um momento de apresentação também do catálogo. E sejam bem-vindos. Eu chamo Marcos. Prazer, gente. Eu sou o Marcos. Também faço parte da equipe de produção. Feliz com a presença de vocês aqui hoje. Desejo a vocês uma boa experiência. Esse espaço de cidade, da experiência que é uma Nós trabalhamos com muito tempo, durante 10 anos. Em casa. Sou produtor de artes visuais, né? Hoje eu trabalho no SESC Nacional, mas também faço alguns projetos Da Dor do Museu, eu estou aqui já há 9 anos, trazido pelo José para cá, e daqui não saí mais. A gente fica muito feliz com a visita de vocês, com essa aproximação, né, com a Maré, com vocês. Então a gente está muito contente de recebê-los aí. O Renan é o nosso educador, né, que vai fazer a visita de vocês. E eu estou aqui para poder receber vocês na reserva técnica Anunciam a ele passa a construir esse inventário das coisas do mundo. Tem um jeitinho talvez engraçado de pensar esse Deus, que é um Deus que meio que esquece do mundo, já que ele precisa ser reapresentado às próprias coisas que estão nele colocadas. Então o bispo apresenta em algum grau o trabalho dos homens, passados pela mão de quem? Dele, enquanto ser humano. Então se tem uma colher, o bispo vai lá, pega essa colher e guarda nesse inventário. Se tem uma panela, ele faz isso, um chinelo e assim por diante. E às vezes o bispo ele age de maneira que ele não pega necessariamente o objeto, mas ele vai artializando esse objeto, ele vai construindo um duplo que é único, que às vezes é bordado, tem um fio, tem um tecido enrolado. E a partir disso a gente tem essa reserva técnica, esse conjunto de peças que foram entendidas como peças de arte que funcionam no todo. Mas antigamente sim, é mais a história do lado do quem venceu, que conta a história. Ela está muito monopolizada e muitas coisas, muitas informações, elas estão mais para quem vive um cotidiano, né, e não quem está num ambiente institucionalizado. Na escola a gente vai aprender algo que a gente vai aprender
vocês gostam de carnaval. Eu adoro carnaval. Marcos também gosta, que eu sei. No ano de 2019, a galera geralmente lembra do desfile da Mangueira, que teve lá a homenagem a Marielle, que se tornou um marco da fragilidade e tal. História para ninar gente grande. E aí eu fiquei pensando nesse desfile porque ele dialoga com essa exposição. Eu lembro de um caso alegórico que tinha um destaque, que era um monumento. E quando a gente para pensar no peso do monumento, foi de produzir o produto. É muito estranho. E isso está sendo colocado em xeque. Alguém sabe o que seria esse diagnóstico? Não. Mas já ouviram. Vocês já ouviram algum homem ser chamado de histérico? Não. Quais episódios vocês lembram de uma pessoa que foi chamada de histérico? Tá gritando. Tá gritando. É. Gritou. Tá. É histeria. Alguém aqui já gritou? Já, por favor. Se a gente não deu um gritinho até agora, a gente faz aqui um conjunto de gritos. Mas o diagnóstico de histeria, ele foi colocado sobre as mulheres. Então, se toca, através da medicina, um diagnóstico muito estranho, porque não tem nenhum respaldo, sabe? E ele é um artifício, né, um recurso para que vários homens coloquem no manicômio suas mulheres, ou suas amantes, enfim, com o diagnóstico de histérica. Então vai chegar e vai dizer aqui nesse prédio sede, que era o prédio, ele é de que era o engenho de cana-de-açúcar e café, é o engenho novo da Taquara. Então a primeira sede administrativa, o primeiro funcionamento é lá daquele lado, se apropriando das construções arquitetônicas do período colonial de fato. E aí depois esse prédio é construído. E aí, aqui era a triagem, então acho que vocês perceberam, talvez, aquele pórtico de entrada na Avenida Colônia, lá. Olha, muitas coisas foram ditas sobre histeria, relacionada a uma questão hormonal, a TPM, a menstruação. E eles precisam sempre contextualizar os equívocos da medicina. Não todas, obviamente, porque você consegue sair do quadro. Você volta a um equilíbrio psíquico, digamos, normal, que é o estado neurótico. Quais demandas psiquiátricas não há a ideia de cura, há a ideia de redução do sofrimento psíquico e estabilização do quadro. E essa estabilização pode ser de diversas ordens. E hoje em dia há um estímulo para que essas estabilizações não sejam apenas de ordem medicamentosa. Então o museu, por exemplo, ele está inserido no eixo da reforma psiquiátrica, que é o eixo sociocultural, que pensa atividades de convivência como uma tipologia de clínica ampliada. Porque está bem com saúde. Não. Essa explicação da reserva a minha proposta, então, por conta do tempo, é que a gente faça esse rodízio agora. Enquanto um grupo está na reserva, o outro está dando uma olhada na exposição, que é só aqui no térreo. Pode ser? Estamos em quanto aqui? 2, 4, 6, 8. Deve ser conversar sobre reserva, sobre... Mas não vai dividir o grupo? Sim, mas quando a gente for partir para a cela, para conhecer o espaço, a gente pode fazer uma grande roda do lado da horta. Tá bom? Então tá. Quem vai ficar na exposição agora e quem vai para a reserva? Bem, vocês são reservas agora.
Eu só vou Vamos disposição aqui comigo e reserva comigo também. Quem vai reservar? Gente, só pensando numa questão de espaço, né, que a gente passou, na reserva técnica a gente pede que as bolsas sejam deixadas de uma maneira que tem aqui. Nesse plano, não precisa ser de todos nós, acho que não é necessário terminar a cadeada. E eu vou pedir para que vocês tenham muita atenção aos nossos corpos, porque a reserva ela é apertada, o bispo tinha uma produção muito intensa, vocês vão ver isso, e é claro que a gente está alcançando obras antigas e elas não são táteis. Então, pedir para que não toquem nas peças, fotografia é permitida apenas em flash e não é permitido também alimentos e bebidas, tá? Dúvidas? Então, vamos lá. Mas o grupo vai ficar Essa é a primeira antessala, só para dar uma complementação ao que o Renan falou. Essa reserva técnica, a gente buscou as condições ideais de conservação naturais, tá? Assim, a gente não usa aqui climatização, ar-condicionado, né? Vocês podem perceber que a temperatura aqui é mais baixa que estava lá fora, né? A gente consegue, com esse sistema dos ventiladores simples assim, fazer a circulação do ar de maneira que a temperatura fique mantida. O ideal para a gente são uns 25 graus, 26, assim, né? Não passa muito disso e muito abaixo disso, porque a obra fica, então, numa estabilidade. Vocês precisam ter a oportunidade de entrar hoje lá na cela do bispo, que está por conta da chuva de ontem, está vindo lá na sala. A gente está em obra, né? Mas quando é muito interessante, quando nós fomos ontem lá, esses dias todos foram muito quentes, quando a gente entra naquela cela, a temperatura tem uma temperatura também ideal, é a mesma, uns 24 graus, 25, então é agradável. A gente conseguiu, enfim, dar as mesmas condições que a obra tinha quando o bispo estava trabalhando nela, vivia naquele lugar, né? Esse é o ideal para uma obra como essa, né? Pensando, né, que a gente aqui onde nós estamos, né, nessa região muito quente, né, também nas nossas condições, vocês podem perceber pelo nosso prédio, né, de uma certa pobreza, né, uma certa carência aí, material, né, então a gente não poderia ter, por exemplo, um climatizador que ia depender de energia 24 horas, né, a gente tem muitas quedas aqui, então isso poderia ser um problema, porque está mantendo a obra numa temperatura X, de repente, logo nessas primeiras peças que estão aqui nessa sala, né, da reserva técnica, a variedade que a gente tem de materiais, né, de materialidade que o bispo utilizou, né, plásticos como esse amarelinho aí que parece aquela coisa que a gente cobriu em casa, num botijão de gás, é um plástico mais frágil, mais fino, né? Ao mesmo tempo que a gente está vendo um plástico ali que é de sorvete, mas tem que pensar que isso é de 1900, da década de 80, 70, né? Então isso já tem, sei lá, 30, 40, 50 anos aí, onde começa o plástico, na verdade. Os restauradores, os conservadores chamam de polímeros, né? Então a gente não conhece e esse material está em transformação, ele resseca com o tempo, fica quebradiço, então é um trabalho muito difícil a gente conservar, né? E vou dar um spoiler, porque eu só sei disso, a gente precisa estar mas antes eu tinha na minha vida essa questão do polígono era muito difícil para realidades, até numa pessoa especializada. Então vamos lá, um restaurador de materiais orgânicos, né, como a palha. Essa pessoa vai ter toda uma expertise para cuidar da palha. Digamos que tem um restaurador de pinturas, um restaurador de tecido, um restaurador de plástico. E a gente vê que a própria produção do bispo, muito marcada dessa experiência do cotidiano,
vai exigir uma equipe muito ampla, plural, para dar conta dessa função, que é um desafio. Muita gente não conhece. Mas tem uma coisa também que a gente pode se ver nessas peças, né? Através de alguns elementos. Acontece muito do visitante falar: ai, essa margarina minha mãe usava, esse chinelo, esse tênis. A questão do inconsciente, acho que vocês já ouviram falar disso. Existe um museu de imagem do inconsciente lá no início da Silveira do Engenho. Não há nenhum tipo de disputa de relação, de oposição entre esses dois museus, a gente está super feliz de estar falando nisso. Mas aqui eu coloco aqui como uma questão que nada, o que ele mexe, o que ele coloca no lugar tal, para a gente não ler a produção do Cristo nessa chave da nossa mental de medida, que é essa figura do louco desvarado. Muito ao contrário. Ele foi diagnosticado com desenvolvimento na noite, ele tinha essa tipologia de delírio místico, né, que é um delírio vinculado a essas figuras religiosas, diversas naturais, mas você percebe que há uma organização muito dura nessa literalmente. O que ele está fazendo, para quem ele está fazendo, como ele está fazendo. Vamos dar uma caminhada? Fácil. Alguém tem pergunta? Então, obrigado. Então, ele é um monumento que ele é muito simbólico, que mostra ali aquele Dom Pedro com a Constituição em cima dessas coisas todas que são consideradas o que seria uma brasilidade dominada. E quando esses monumentos começam a ser questionados por vários motivos, por que a gente tem essas representações e não outras? Onde estão outras figuras históricas importantes que poderiam ocupar esses espaços públicos da cidade, que poderiam estar representados, porém quem está normalmente são homens brancos fardados, a imagem do Dom Pedro e seus cavalos. Então, quando a gente... Histórico e uma náusea também que a gente tem aprendido a sentir, graças a Deus, com essas figuras sacralizadas pela história oficial e que são subvertidas pelas narrativas contemporâneas, né? Nesse vídeo que também se chama Monumental, o Paul junta duas situações. Ele mostra como se faz monumento, então ele visita uma fundição e testemunha a realização de estátuas laudatórias. Tá vendo? A pessoa fazendo uma espada, a pessoa fazendo um busto. Ele foi numa fundição em Campinas, em São Paulo, especializada em fazer estátuas em homenagem a figuras notáveis. E por outro lado, você vê que é um vídeo em 3 canais, né? Como a gente fala, se aqui a gente tivesse mais espaço e a exposição tivesse mais dinheiro, a gente podia mostrar em 3 vídeos diferentes. A gente mostra ao redor do mundo vídeos que ele capturou na internet, monumentos dedicados a escravocratas, traficantes de escravos, ditadores, assassinos, e que estavam em praça pública porque a branquitude, né, é fogo. Então, e a gente tem um aprendizado que a gente tem que ter todo dia, né, de escuta e de luta antirracista. Então, ele mostra esses gestos de depredação. No Brasil, a gente teve um caso muito famoso, que foi o incêndio do Bandeirante do Alagato, lá em São Paulo. E tivemos também um monumento à bandeira, né, do Vitor Brecheret, que foi pichado. E que o mesmo desfile da Mangueira aqui, Ninfa Serpente, é o nome dele no Instagram, tá, gente? É Ninfa Serpente. Que Renan citou, mostra também a pichação no monumento à bandeira. Os dois foi em São Paulo. Em favela? Não. Aí favela são outros motivos.
Paulo, as pessoas, assim, no Rio também, num determinado período, muitas favelas pegavam fogo, né, gente? Mas prefiro lembrar de Ambi, tacando fogo também. Sim, Incendiando o próprio Dom Pedro. Aqui no Cacau desse trabalho. E Princesa Isabel também incendiada. De forma muito perfeita, né? No meu texto, aqui está a caricatura de Dom Pedro, que Renan citou, que está no desfile da Mangueira, uma das fantasias do Leandro Vieira, em que ele torna o monumento, ou seja, a figura que é monumental histórica, ele transforma em caricatura, numa coisa de humor, e a figura do invisível, do herói esquecido, como o Dragão do Mar, como a Luísa Maim, ele transforma em monumento. Então o Leandro também dá uma cambalhota. Eu não falei princípio, falei tudo. O povo ele é de Aparecida de Goiânia, uma cidade do interior do Goiás. Então ele tem essa coisa, o agro-pop aí que a Rede Globo tenta nos empurrar, essa memória de um Brasil rural e do agronegócio é muito próxima a do menino torcedor. E uma coisa muito violenta que acontece em lugares de pecuária é a retirada do chifre do boi. Porque realmente quando há um estouro de boiada, eu tenho uma amiga que trabalha de diretora de arte agora no Pantanal, parou de comer carne, porque ela viu o estouro de boiada. E ela viu um boi chifrando o outro boi sem querer. E os bois chorando, caindo lágrimas. Então as pessoas retiram o chifre do boi para que ele não se machuque, mas elas também estão machucando o boi. Ao retirar a sua força, a sua arma, né? Uma parte do seu corpo. E aí o Paul, esse instrumento que está aqui se chama mochador. Ele é um foguinho, ele é um ferrinho com foguinho que cauteriza de um jeito super delicado. Próximo da experiência do artista com a sua produção. Vamos pensar, vocês têm coleção de alguma coisa? E a gente coleciona coisas. Qualquer coisa. Livros, objetos de memórias, assim, de ingresso. Só essa pessoa. Eu vou fazendo coisinhas bem fúteis que vão dando. Esse meu filho fulano, eu guardo lá numa caixinha. A sua coleção é organizada de alguma forma? Por data. Por data. Alguém tem mais coleções? Mas você tinha alguma questão de organização desses papéis? Era moda, né, na época, então a gente colocava nas pastas. Quando a gente vê a reserva técnica, é claro que ela vai cumprir uma série de protocolos normativos em relação à conservação e instalação dessas peças, mas a carga estética, né, esse aglomerado de peças, ele é muito mais próximo do que o bispo em vida enquanto realizava essas peças, essas produções. E a produção dele não era assim, olha, fiz isso e terminei. Ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele fazia outra coisa, voltava para isso. Então todas essas obras, né, não sei se vocês já pararam para pensar nessa palavra, obra de arte, mas a gente pode fazer um contraponto também com o monumento, porque o monumento é uma obra final. Então o monumento ele foi feito e foi lá, ele está instalado, acabou. As obras de arte mausoleanas estão acontecendo. E quem tem domínio, né, quem tem outorga para ficar mexendo nisso é o próprio artista. O bispo morreu. Então ele deixa um legado material para a gente. Esse legado material é tombado pelo IFAM e pelo INEPAC. E esse tombamento